Uns diziam: é ele. Outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Vou trazer essa reflexão porque eu acho muito importante. João 9:9, a cura do cego de nascença no tanque de Siloé. Esse relato ele é muito importante porque nos faz refletir sobre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, cego de nascença, ele como se vivesse na porta do templo pedindo esmola, e era como as pessoas o conheciam, né? Então, o que acontece? Os vizinhos começaram a duvidar, e esse versículo João 9:9 fala justamente disso. O fato deles não estarem mais reconhecendo ele pós-encontro com Cristo. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus falou e cura ele. Não houve nem a necessidade dele pular no tanque, mas essa dúvida que me perturbava. Quantas pessoas, antes de Cristo, vivem numa vida miserável, nos vícios, na droga, família destruída. Só que quando ela tem um encontro com Cristo, tudo isso muda. Quantas vezes, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, morava numa comunidade, eu era um garoto meio acelerado, né? E quando eu aceitei Jesus, um garoto que eu evangelizei virou para mim: cara, você está diferente. Aí eu lembrei dessa passagem, nessa passagem eu lembrei de quando eu era jovem. Você está falando de diferença, você não fala mais gíria, você não está mais xingando. O que aconteceu? E foi quando entrou, ele deixou a deixa, eu entrei, e ali ele aceitou Jesus, conheceu Cristo também, caminhamos juntos muito tempo. E é essa que é a reflexão, tem que haver a mudança. A pessoa tem que olhar para você e falar o seguinte: isso aí não é João das Couves, não. Eu conhecia esse cara, ele era o terror aqui do bairro, mas agora ele tá andando diferente, se vestindo diferente, falando diferente. Tudo nele tá diferente, ele tá irreconhecível. Até parece-se com ele, fala o versículo, mas não é ele, não. Poxa, o que você acha disso, o profeta Diego? Esse versículo é muito forte, né? Porque ele fala desse encontro com Cristo e da mudança, né? Genuína. É forte demais, demais, demais. E tem toda a realidade que a gente viveu, já presenciei. Pessoas que largaram o tráfico de droga depois que tiveram encontro com Jesus e a vida foi transformada. Hoje são pregadores do evangelho, hoje são levantados como pastores. Pessoas que tinham a vida destruída, família destruída, Deus já restaurou a vida deles, Deus restaurou a família deles, tudo por conta de um encontro. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê que Jesus diz que ele é a própria porta. E esse é o segredo. Se alguém passar pela porta, que é Jesus, o velho homem fica para trás. Quando ele passa por essa porta, ele é transformado, a vida muda. Então muda o jeito de falar, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de andar, muda tudo. Continua o mesmo homem, assim, natural, mas a essência muda, porque ele estava vazio por dentro, agora ele tem a presença do Espírito Santo. E é essa presença que faz mudar, é essa presença que transforma o ser humano. E eu já experimentei isso. Eu me converti aos 21 anos de idade. Eu vivia no mundo do baile funk, bebida, e depois que eu me converti, eu fiquei afastado daquela minha amizade. Voltei muito tempo depois, já depois pregando o evangelho, depois de alguns anos para aquela localidade. As pessoas me viram, eu reconheci as pessoas, mas eles não me reconheceram. Eles estavam no culto, eu fui falar com eles, eles falaram assim: cara, eu lembro de você de algum lugar. Eu falo: sou eu, Diego, que a gente ia pro baile funk junto, que a gente bebia junto, só que agora Deus transformou a minha vida. As pessoas não conseguiram me reconhecer. E essa é a mudança do evangelho. Pode até parecer diferente, mas é a mesma pessoa. Eu vivi isso na prática, cara. Expulsaram ele da cidade por esse motivo. Agora, um fato curioso também que eu vejo nessa passagem é que a Bíblia fala, às vezes quando o milagre também é muito grande, às vezes traz algumas consequências. Às vezes você é curado, sabe? Às vezes acontece milagre, mas não é, a graça ela é de graça, mas não é barata. Você vê o preço que Jesus teve que pagar para curar aquele cego.
A Bíblia fala que ele passou a ser perseguido. É com luta, varão. Não é baratinho, não. Às vezes o cara acha, é graça, é de... Não é. Tem sacrifício, tem entrega. Se você for olhar o resultado disso, ele fez o ápice, procurar quem te dá vista a um cego. E mesmo assim, perseguiram Jesus a partir daquela data. Eu não sei se ele fez de maldade. Porque tem gente que diz, cuidado com quem você ajuda. Porque num primeiro momento, quando viram, perguntaram. Quem te curou? Ele, não sei. Eu só sei que foi uma pessoa assim, assado. Ferlodo me curou. Então quando você souber quem é, você conta pra gente. A Bíblia diz que ele passou, viu Jesus ensinando no templo. Voltou lá e contou, irmão. Eu não sei se ele fez isso por inocência ou se foi por maldade. Fica até a reflexão aqui. Você deixa no comentário se ele fez isso por maldade ou se foi inocência ou porque ele só queria falar a verdade. E o que você achou disso também, o profeta? Então, a gente quando olha para a Bíblia, vê pessoas que falaram algo cedo demais, tiveram consequência. Olha para José. Esse falou depois que teve o milagre. Assim, eu posso até colocar com minhas palavras que ele falou até na inocência, mas eu vou além. Eu creio que Jesus já tinha um plano para isso. Eu creio que Jesus já sabia que isso iria acontecer e já planejou isso mesmo. Porque quem é profeta de verdade, quem tem um chamado de Deus, a gente falando de Jesus, mas trazendo para o homem, ele não se preocupa com a consequência do seu chamado. Ele não se preocupa se a mensagem vai ser dura, se a mensagem vai ser pesada. Você matou a charada. O profeta não está preocupado com quem recebe a mensagem, está preocupado com quem entrega. Né? Isso é verdade. Independente, ele vai fazer o milagre, né? É muito forte isso aí, né? Porque mesmo ele sabendo que, esses caras vão querer me matar, mas eu vou curar esse cego. Então, não olhe para as consequências. Só segue o fluxo. É fazendo milagre, é orando, é expulsando o demônio. Vão tentar te matar, mas você faz assim mesmo. Entrega só, porque o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas, o verdadeiro pastor. E isso faz todo sentido. Eu vou curar a minha ovelha aqui, né? Com certeza. E isso aí foi muito interessante que você falou, independente, né? Mesmo que custe a sua vida, né? Mas você tem que continuar, você tem que fazer o seu propósito, o seu chamado.